David, policiais rodoviários federais, daqui a pouquinho a gente traz mais informações a respeito de um fato que envolve os policiais rodoviários federais. Para a gente falar agora primeiro de uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo que traçou o perfil dos moradores da Cracolândia, na capital paulista, e de outras duas capitais brasileiras, Fortaleza e Brasília. O David de Tarso está de volta ao vivo ao Jornal Jovem Pan com informações para a gente. Quais as conclusões desse estudo, David? Foram várias análises, né, Lívia? Muito boa noite mais uma vez a você, a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan. E entre essas análises foi constatado que aqui em São Paulo existe uma diferença quanto às outras capitais analisadas, que aqui as pessoas usuárias de drogas acabam se concentrando na região central. Nos demais municípios, né, a expectativa do estudo é que essas pessoas vivam em comunidades, não há uma concentração. Agora, trazendo mais detalhes sobre o estudo, ele analisou aqui em São Paulo, por exemplo, sobre o fluxo de pessoas e os horários, quais são. E nessa análise foi constatado que entre as 9h30 da manhã, 985 pessoas estão consumindo drogas no local. A partir do meio-dia, o número sobe para 1.336. Por volta das 3 da tarde, chega a 815 pessoas. E o maior pico de usuários ocorre por volta das 5h30 da tarde, quando 1.720 usuários consomem drogas no local. 56,8% dos dependentes informaram que vivem ou dormem na região da Cracolândia, na área central aqui de São Paulo. O estudo constatou também que 39% deles relataram que vivem por lá, estão por lá na região da Cracolândia há pelo menos 10 anos. Outra análise traçada pelo estudo realizado pela Unifesp foi em relação ao porquê que as pessoas saem de casa e se concentram nessa área central e ficam consumindo drogas. 43% dos entrevistados informaram que foram por conflitos familiares, 7% por extrema pobreza e 9,5% por violência doméstica. Nós conversamos também com uma das pesquisadoras, a Clarice Madruga, e ela disse que políticas públicas precisam ser concentradas no sentido de que esses usuários de drogas, muitas vezes para conseguir recursos para financiar o vício, acabam ou recorrendo à ajuda de estranhos, pedindo esmola na rua, ou até mesmo reciclagem, e no caso, na maioria das vezes, das mulheres, acaba usando a prostituição. E essa prostituição causa um outro problema de saúde pública, que é a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, né? Então há esse problema. E nesse estudo, a Clarice disse que políticas públicas precisam ser concentradas exatamente neste aspecto, porque além das infecções, das ISTs, também tem outra questão, que é a gravidez dessas mulheres. Elas acabam muitas vezes, apesar do consumo de drogas, levando a gravidez até o fim. Esses bebês acabam nascendo com problemas e têm predisposição na vida adulta a se tornarem viciadas, né? Então tem toda essa problemática envolvendo a Cracolândia. Nós separamos um trecho da pesquisadora que nós entrevistamos para você acompanhar a partir de agora. A gente tem um maior índice de mulheres não usando nenhuma contracepção. Camisinha nunca foi tão ruim, né? Nossos dados sobre mulheres não fazendo nenhum tipo de proteção, né? Nem contraceptiva e nem de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente precisa, sim, olhar todas essas ações que envolvem redução de danos, que envolvem cuidar, né? Não deixar a situação ainda pior, ou seja, não fazer com que uma mulher nessa situação tenha um filho nessa situação, né? Tenha uma gestação nessa situação. Isso é pouco olhado, isso é inadmissível, né? Outra questão também que a pesquisadora ressalta em relação a essa problemática da Cracolândia é que quando as pessoas ingressam no consumo das drogas, começam a ficar por ali, muitas delas, de acordo com a pesquisadora, trabalham, mas em alguns horários, conforme a gente até detalhou aqui quais são os horários de pico, acabam fazendo o consumo de drogas no local, que essas pessoas sejam melhor analisadas, porque tem uma predisposição maior de oferecer um tratamento digno e adequado para que elas deixem o vício. A gente relembra também que no dia 23 de janeiro está prevista uma reunião entre o governo do estado,
Estado, a Prefeitura, além de representantes do Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil e médicos especialistas para tratar sobre esse tema da Cracolândia, que é um problema antigo aqui na capital paulista, para que eles possam definir estratégias e, quem sabe, oferecer ajuda a esses dependentes químicos com tratamento digno. Inclusive, a promessa do governador Tarcísio de Freitas é de ofertar mais vagas a esses dependentes. Já o Ricardo Nunes defende também a questão da internação compulsória, mas todas essas questões vão ser abordadas nessa reunião e claro que a gente vai trazer todos os detalhes aqui na Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio. É realmente um problema muito antigo e que precisa de uma força-tarefa multidisciplinar para tentar começar a resolver esse impasse, todo esse problema. Obrigada pelas informações, viu, David de Tarso? Bom trabalho para você.